Boa tarde, família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Deixa o like aí que é muito importante, por favor. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritas nesse canal. Somos um pouco mais de 1.570 inscritos e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas no continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre algumas mentiras que nós ouvimos, nós, africanas e africanos da diáspora e do continente, ouvimos ao longo da nossa vida toda, e a gente dá força para essas mentiras. Existe uma música do Renato Russo, que é o vocalista de uma banda chamada Legião Urbana, que diz: um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. Exatamente, né? Essa música, ele fala por que é mais forte quem sabe mentir. Por que nós, pretas e pretos, acreditamos tanto em palavras, em coisas que pessoas brancas falam para nós? Pessoas brancas de qualquer aspecto político, tá? Qualquer aspecto político, ideológico, quaisquer pessoas brancas. Tanta importância, a gente acha realmente que é verdade, a gente acredita de fato, piamente, quando uma pessoa branca fala alguma coisa pra gente, a gente sequer busca confirmar isso. Como é que se construiu isso? Isso, logicamente, que se construiu a partir do momento da colonização. A partir de 1500, mais ou menos, 1560, quando os africanos começaram a chegar aqui, 1530, logicamente quando os africanos começaram a ser invadidos pelos europeus no continente, até antes também, né, se a gente for pegar aí períodos mais antigos na história, se começou a contar uma série de mentiras para as populações africanas do continente, da diáspora, e a gente acreditou nessas mentiras. Uma das grandes mentiras que na contemporaneidade a gente ouve, inclusive em âmbito acadêmico, intelectual, as mentiras que nós vamos derrubar aqui, que eu vou contar as mentiras para vocês e depois nós vamos derrubar, vamos mostrar obras de referência para a gente derrubar, são contadas geralmente em âmbito acadêmico, mas também são correntes, né? No dia a dia, né? No senso comum, e por aí vai. Uma das primeiras mentiras, ou uma das grandes mentiras que nós ouvimos, é que as sociedades africanas não constituíram civilizações. Já vamos começar por aí. Mentira, desde já. A gente vai começar a mostrar as obras de referência. Conforme explica o Sheikh Anta Diop nessa obra aqui, Nações Negras e Cultura, as primeiras civilizações da história da humanidade eram pretas. Vocês podem consultar aqui nessa obra. As primeiras civilizações da humanidade eram pretas. Lembrando sempre que o continente africano não é só o berço da humanidade, é o berço das primeiras civilizações da história da humanidade. E as primeiras civilizações da história da humanidade também não se deram apenas no continente africano. Se deram fora de África, construída por africanas e africanos na diáspora. Importante salientar, porque as diásporas africanas foram longas, foram as primeiras da história da humanidade. Inclusive, tem até isso. Quando falam para nós de diásporas que nossos ancestrais fizeram, geralmente contam para nós que as diásporas africanas começam no século XVI. Mentira! As diásporas africanas começam a partir do Homo erectus, quando o Homo erectus, de acordo com Sheikh Anta Diop em Nações Negras e Cultura, saem do continente africano para povoar o planeta. E depois, aqueles subsequentes, aqueles africanos que vieram depois do Homo erectus, o Homo sapiens neanderthalense, o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, pessoas exatamente como eu e vocês, terminam de completar o povoamento do planeta inteiro, inclusive aqui as Américas, certo? Uma outra mentira que contam para nós é que o continente americano, este lugar aqui onde nós estamos, foi descoberto por europeus, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, etc. Mentira! Patediani nessa obra aqui demonstra com farta documentação que Abubakar II já tinha chegado aqui às Américas no século XIV, 1312, aqui na capa, já está aqui na capa, 1312, portanto, muito tempo antes de Cristóvão Colombo. Além disso, esta cara aqui, esta cabeça aqui, é a cabeça da civilização Olmeca, a civilização mais antiga das Américas, de negros, como vocês podem ver, porque o nariz denuncia, a boca denuncia, e o elmo, do continente africano, que essas civilizações chegaram aqui 2.500, 2.600 anos atrás. Essas sociedades eram sociedades africanas do continente, Cuxitas e Quemetius, que vieram para cá, e vocês também podem verificar essas informações nas obras do grande pesquisador Clyde Winters. Vocês podem verificar isso. Uma outra mentira que contam para nós é que o cristianismo surgiu na Europa. Nada mais longe da verdade, como diria minha queridíssima professora Mônica Lima. Um grande abraço para ela, se ela estiver vendo esse vídeo. Aqui, ó, as origens egípcias do cristianismo estão no continente africano.
Não só Lisa Ann Bergman demonstra isso nessa obra aqui ela está fazendo a comparação das estruturas das cosmovisões africanas do Kemet com aquilo que mais tarde a Igreja Católica vai construir, copiando tudo, ou praticamente tudo, que tinha no antigo Kemet, né? Porque a Igreja Católica será uma construção, a Igreja Católica sim, será uma construção romana. Importante salientar, não por acaso, a palavra católico tem origem no grego, que significa universal, porque lá no continente africano, como está demonstrado aqui, você já tinha a ideia de um Deus universal que era Atom, que foi construído, desenvolvido, pensado durante a vigência da administração do grande faraó Amenhotep IV, que depois virou Amenófis IV, se transformou em Akhenaton, porque ele instituiu o culto a um Deus único que não seria apenas do Kemet, nem de Kush, mas seria de todo o planeta. E é essa visão de um Deus único universal que nós aprendemos aqui na contemporaneidade, vem desde o Egito, desde o Kemet, desde as sociedades africanas. É importante salientar isso. Não começa com europeus. Aliás, é importante salientar, tudo que os europeus construíram foi copiado do Kemet. O famoso legado roubado, que nós vamos falar daqui a pouco dele. Uma outra mentira que dizem para nós é que nós, africanos, não constituímos nenhum tipo de ideologia. Negativo. Se podemos falar em ideologias, a primeira ideologia a ser constituída antes até mesmo do socialismo de Karl Heinrich Marx e Friedrich Engels é o panafricanismo. Se dá exatamente, conforme explica inclusive o grande Carlos Moore, quando os africanos do Haiti se organizam e constroem a primeira nação livre de escravidão daqui das Américas, e isso foi o panafricanismo, porque não por acaso tinham várias africanas e africanos de diferentes regiões do continente africano que se encontraram no Haiti e fizeram a Revolução do Haiti, e essa revolução deu origem à primeira República Negra das Américas livre da escravidão e que constituiu uma Constituição, construiu uma Constituição que abolia a escravidão de fato. Isso está documentado aqui, está documentado na outra obra do grande C.L.R. James. Essa obra é chamada Os Jacobinos Negros, que é essa obra aqui, que, diga-se de passagem, derruba uma outra mentira, porque nesta obra aqui as pessoas dizem que essa obra, ela diz que o que aconteceu no Haiti foi uma luta de classes, como se os negros haitianos, escravizados, brutalmente escravizados ao longo de séculos, lá em Santo Domingo, que era o nome católico do Haiti, é o nome europeu do Haiti, Santo Domingo, como se eles tivessem lido alguma obra de Karl Heinrich Marx e Friedrich Engels, como se eles tivessem lido isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, esses caras não tinham nem nascido quando houve o processo de revolução no Haiti. Eles vão nascer depois. Os haitianos, os africanos no Haiti, eles eram de origem, grande parte deles, do Daomé, do reino do Daomé, e nunca tinham ouvido falar em Karl Marx e Friedrich Engels. Falar que isso aqui foi uma luta de classes é um absurdo gigantesco. Mas as pessoas contam pra gente. Pessoas brancas contam. Eu tô falando brancos. Pretos também reproduzem essas mentiras, porque foram colonizados por pessoas brancas. Foram colonizados, né? Até porque é importante salientar, isso aqui houve uma guerra racial. Aqui houve uma guerra racial. Não nada de luta de classe, uma guerra racial. Quem lê esse livro aqui, qualquer pessoa que lê esse livro aqui, e que for minimamente consciente da história, vai concordar comigo. Uma outra mentira que dizem pra gente, que contam pra gente, é que rock é coisa de branco. Inclusive, o seu Jorge, meu xará, ele diz que o rock é coisa de branco. Jimi Hendrix prova que rock nunca foi coisa de branco. Jimi Hendrix não é o criador do rock, mas Jimi Hendrix é o criador, é o desenvolvedor, é aquele que deu os primeiros acordes daquilo que mais tarde viria a ser conhecido como som espacial, aquilo que o Pink Floyd fazia, que o Eloy fazia, que o Yes fazia. Eu estou contando para falar porque eu conheço essas bandas, eu ouço essas bandas, eu curto essas bandas desde que eu tinha 14, 15, 16, 17 anos, eu era adolescente, e ouço Jimi Hendrix mais ou menos também desse período. Jimi Hendrix, ele deu as bases do rock progressivo. Logicamente que Jimi Hendrix se inspirou
em outros pretos anteriores a ele, inclusive Jimi Hendrix tem um álbum só de blues, vocês podem pesquisar aí que vocês vão achar, só de blues, que é fantástico. E antes do Hendrix, você tinha Chuck Berry, Little Richard, Sister Rosetta Tartt e muitos outros pretos e pretas que vieram do blues e que transformaram o blues em rock. Música de pretos, em primeiro lugar. Uma outra mentira que contam pra gente é a respeito da filosofia. Que a filosofia tinha surgido na Grécia. O grande George Granville Mona James demonstra nessa obra aqui O Legado Roubado, brilhantemente construída por ele, com bases fortíssimas em sólida documentação reunida, inclusive citando os próprios gregos que disseram que aprenderam filosofia, matemática, medicina, química, com os africanos do Kemet. George Granville Mona James demonstra aqui que a filosofia ela nasceu na África. A filosofia tinha o nome de Seba. A palavra Seba é um vocábulo que designa conhecimento. Saf, filosof, amigos do conhecimento. Filosofia. O grande John Henrik Clarke, que fez aniversário no último dia 1º de janeiro, vou fazer um vídeo ainda sobre ele. John Henrik Clarke diz que a filosofia só poderia ter surgido no lugar onde existia uma sociedade pacífica. Porque a filosofia nada mais é que uma visão que você constrói estudando as forças da natureza. A cosmovisão e esse estudo da filosofia, esse estudo da natureza nasce daí. Os africanos do Kemet estavam estudando as leis da natureza para poder compreender melhor o seu espaço, a sua geografia, o lugar onde eles viviam. E entenderam que o néter, a natureza, faz parte de nós e nós fazemos parte do néter. É a tal da conectividade que a grande Marimba Ani, que foi treinada por John Henrik Clarke, explica brilhantemente. E a filosofia, quando foi levada para a Grécia, os filósofos que estudaram na África e foram para a Grécia levar isso para lá, eles foram perseguidos, eles foram marginalizados, porque essa visão da filosofia era algo estranho, um elemento estranho na cultura grega. Uma outra mentira que contam para nós, aliás, constantemente, é sobre o grande Quilombo dos Palmares. Esse livro aqui está bem machucado, como vocês podem ver, mas ele é uma obra importantíssima para nós conhecermos e compreendermos como funcionava ou como funcionavam os quilombos aqui no Brasil particularmente e nas Américas de uma forma geral. Como funcionavam os quilombos? A palavra quilombo, ela vem do quimbundo, que significa agrupamento, acampamento de guerreiros. Nunca houve escravidão. O Quilombo de Palmares, sujeito de estudo dessa obra aqui, Palmares, a Guerra dos Escravos, Palmares teve 100 anos de existência. Desses 100 anos de existência, 70 foram de guerra, 30 anos de paz. Guerra contra as forças do exército colonial português que queria destruir Palmares. Se Palmares tivesse escravizados, ora, Palmares não iria ser atacado para acabar com a escravidão, já que existia escravidão em todo o território que era então controlado pelos portugueses, grande parte dele. Concorda comigo? Então, Palmares era uma sociedade organizada aos moldes africanos, basicamente por africanos do tronco linguístico bantu, conforme explica inclusive o próprio Ney Lopes, não nessa obra aqui, essa obra aqui é do Décio Freitas, mas Palmares não poderia ter escravizados como modo de produção, como ocorria aqui no século XVI, XVII. Por que ter escravizados como modo de produção? Primeiro você precisa passar pela propriedade privada da terra. De acordo com Carlos Moore, você só pode ter escravidão quando você passa pela propriedade privada da terra. Carlos Moore, Sheikh Anta Diop, Teófilo Obenga nos ensinam, nos explicam que as sociedades africanas jamais desenvolveram a propriedade privada da terra. Quem desenvolveu a propriedade privada da terra foram os europeus. Não por acaso, esses caras aqui, quando eles falam em construir o tal do socialismo, eles falam em reforma agrária. Por quê? Porque quem construiu a visão da propriedade privada da terra foram os ancestrais desses caras aqui, não os ancestrais dos africanos que povoaram o planeta inteiro primeiro. Uma outra mentira que nos contam é que no continente africano, na parte da floresta, não tinham reinos, não tinham monarquias. Nada mais longe da verdade, repetindo a grande professora Mônica Lima, essa obra aqui nos mostra que o reino do Congo, como o reino do Nidongo, por exemplo, também eram sociedades como os Luba, os Baluba. Você tinha sociedades organizadas em reinos, em monarquias que eram
constitucionais, de acordo com Cheikh Anta Diop. A chamada África negra, entre aspas, porque toda a África é negra, a África branca é um conceito errôneo. Aliás, a África branca é uma outra mentira que contaram pra gente. Nunca houve uma África branca. Tem alguém lá parecido com Haaland, que vive lá? Tem alguém parecido com Brad Pitt, que vive no norte do continente africano? Tem alguém parecido com Donald Trump, que vive no norte do continente africano? Tem alguém parecido com a Xuxa, com a Angélica? Né? Não tem. Não tem. Tem? Não tem. Pode procurar lá que não tem. Então não tem África branca. Tem África islâmica. E entre os muçulmanos você tem negros e tem descendentes de árabes. É simples assim. E disseram para nós, as nossas cosmovisões são politeístas. Ontem mesmo eu estava falando com a minha querida aluna Leia, que nasceu em Moçambique, né? Vem do tronco linguístico bantu, que as cosmovisões africanas são monoteístas, como a gente acabou de falar, mostrando inclusive as raízes históricas do cristianismo, né? No livro da Lisa Ann Bergman. O grande Amadou Hampâté-Bâ, nesta obra aqui, Amukleo, o menino Fula, diz que todas as religiões africanas que ele conhece acreditam no Deus Supremo único. E aí ele lista aqui mais de 266 nomes que existem no continente africano que se referem a Deus. Dentre eles, Olodumare, dos Yorubá, os Vunan, dos Mocis, os Ama, dos Dogons, o Nzambi-Mpungu, das populações do tronco linguístico banto de uma forma geral, etc. Então, você tem uma série de diferentes nomes, porque você tem uma série de diferentes línguas no continente africano, logicamente que cada nação vai chamar, dentro de sua própria língua, a sua divindade suprema por um nome diferente. Da mesma forma que você tem God em inglês, Gott em alemão, Dio em italiano, Dieu em francês, por aí vai. Então, são línguas diferentes, forma de chamar Deus diferentes. E lembremos sempre que as religiões africanas, chamadas aqui de Candomblé e Umbanda, né? A palavra Umbanda vem de magia e arte de curar, conforme explica Ney Lopes nessa obra aqui. Essas visões são visões que foram trazidas para cá por africanos do continente durante a famigerada última diáspora, que é a diáspora da Maafa, da dor, das correntes. Essa última diáspora, sim, foi a diáspora das correntes. Só essa que foi. As anteriores não foram. Foram feitas espontaneamente por africanos e africanas. Então, as nossas cosmovisões, elas acreditam no Deus Supremo único, como Amen, Amon, que era cultuado no Kemet. Nessa obra aí, da Lisa Ann Bergman, também está demonstrado. Uma outra mentira que contam para nós, e que muitos dos nossos pesquisadores, que são pretos, acreditam, é que o racismo começou durante o famigerado tráfico atlântico de escravizados. Carlos Moore, já fizemos uso dessa obra aqui diversas vezes, mas é sempre bom voltar a ela. Carlos Moore demonstra nessa obra aqui que o racismo surge na antiguidade, não durante o famigerado tráfico atlântico de escravizados, que começa no século XVI, final do século XV, início do século XVI. O racismo sustenta o sistema capitalista. Não foi o capitalismo que fundou o racismo, foi o contrário. A visão racial é que fundou e sustenta o sistema capitalista. Basta lembrar que Cuba, por exemplo, é um estado socialista e o racismo continua a existir lá. Simples assim. Dito isso, família, quando a gente se depara com essas mentiras, a gente precisa nos voltar para as nossas leituras. Leituras emancipatórias, leituras anti-eurocêntricas, leituras pan-africanas. Por quê? Porque dessa forma ninguém mais engana você. Eu, como sempre falei para as minhas alunas, meus alunos, nos lugares onde eu leciono, no meu curso online de História da África, a partir da perspectiva do pan-africanismo, convido todas e todos vocês a participarem. Enfim, nas minhas palestras, eu sempre falo isso. Porque nós somos dioturnamente bombardeados por mentiras, como aquela que a gente falou do rock, que o rock foi criado por branco. Bom, esse cara aqui chamava-se Phil Lynott. Ele foi o fundador, baixista e vocalista da grande banda Thin Lizzy e era um homem preto. Nasceu na Irlanda, mas era preto. Então, o rock é nosso também. Assim como o metal, e eu sou fã de metal, estou à vontade para falar por conta disso, eu sou fã do Iron Maiden, né? O metal é nosso. O Jimi Hendrix deu as bases do metal, do hard rock, como a gente falou, do rock progressivo, deu as bases para tudo isso. E depois vai ser abraçado por
Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd, essa galera toda, que virá, mais ou menos, vai vir nessa esteira aí. E não é nada que se estranhar não, porque esses caras, essas pessoas que eu citei, dessas bandas que eu citei, eles tinham negros como seus ídolos. Se vocês querem saber quem é Rolling Stones, ou o que é Rolling Stone é o nome de uma música de um grande bluesman chamado Muddy Waters, que era o inspirador de Mick Jagger, Keith Richards e Companhia Limitada, que botaram o nome Rolling Stones em sua banda em homenagem à música de Muddy Waters. Se vocês quiserem saber quem é Pink Floyd, basta fazer uma pesquisa rápida no Google que vocês vão ver que Syd Barrett, o fundador do Pink Floyd, junto com Roger Waters, Syd Barrett colocou na sua banda o nome de dois bluesmen, Pink Anderson e Floyd Dipperboy Patterson. Não é que se estranha, porque esses caras todos se inspiraram em gente preta. Como Black Sabbath se inspirava em gente preta, como Deep Purple se inspirava em gente preta. E eles mesmo falam isso, não sei o que eu estou falando, não, eles falam isso. Se você procurar aí na internet as reportagens, as entrevistas desses caras, citando os seus ídolos, seus inspiradores, como os Beatles se inspiravam em muita gente preta, vocês vão ver que essa galera toda se inspirou em gente preta, né? Só que, como a estrutura capitalista ela beneficia pessoas brancas, se escondem pessoas negras e se alavancam pessoas brancas. Não que essas pessoas brancas que eu citei não tivessem talento, elas tinham talento. Tinham talento, lógico, tanto é que eu sou fã delas. Mas esse cara aqui, por exemplo, a banda desse cara aqui, ela influenciou o Iron Maiden. Pouca gente fala isso. Então, é preciso a gente ficar atento para não cair em armadilhas eurocêntricas. Tá bom, família? Até porque disseram pra gente, uma outra mentira, para finalizar, é que os negros só podem usar cabelo crespo. Negro que usa cabelo liso estaria se vendendo, querendo imitar branco. Os cabelos lisos nasceram na cabeça de pessoas negras em primeiro lugar, de acordo com Sheikh Anta Diop. Milhões de anos atrás, os nossos ancestrais já tinham cabelos lisos. O cabelo crespo, de acordo com Sheikh Anta Diop, ele é recente na história da humanidade. Tem a ver com a mudança de temperatura que se observou no planeta Terra por volta de 8.000 anos antes da Era Comum. Tem a ver com isso também. E muitos africanos do continente, daqui da diáspora, têm cabelos lisos, têm narinas estreitas, narinas amplas, têm lábios grossos, não tão grossos como o meu, por exemplo. Mas não deixa de ser africano por conta disso. Dado o recado, venham todos e todos fazer o meu curso de História da África online, a partir da perspectiva do panafricanismo, aulas síncronas comigo, através do Google Meet, bem como o meu curso de letramento racial, onde a gente fala exatamente essa questão de cabelo, essa questão fenotípica e tudo isso também. Também no curso de História da África a gente também fala muito disso. Meu curso online de letramento racial, aulas síncronas online comigo. Me procurem lá no meu Instagram, jorge.pan_africano, e também no Instagram do curso, África Ponto no Centro. Estamos juntos sempre, Hotep, África no Centro.